Olá, investidores! Hoje, dia 4 de fevereiro, 6h55. Vamos falar um pouco hoje sobre macroeconomia, onde investir em 2025, fazer algumas previsões macroeconômicas para 2025. Então, se vocês gostam desse conteúdo, dê o like aí no vídeo de cara. Não espera o final para dar o like, não. Dê o like no vídeo, compartilhem o vídeo com amigos e como eu prometi, né? Promessa dada é promessa cumprida. Estou aqui para honrar esse vídeo aqui com vocês, falar um pouco de fundamento, macroeconomia brasileira, falar um pouco de previsões para 2025, falar um pouco de inflação, de ata do Copom. Vamos falar um pouquinho de tudo aqui e tentar destrinchar as dúvidas de vocês também. Então, inflação é o maior vilão da economia brasileira. É nela que o Copom está aumentando os juros para tentar perseguir a meta de inflação, que no Brasil, em 2025, é 3%, com 1,5% para cima, né? Então, seria o 4,5%, seria o teto da meta de inflação. Hoje, nesse momento, a gente já estourou esse teto da meta e, ao final de 2025, a previsão é que ainda vai estar acima do teto da meta. Então, temos algumas causas de inflação, né? Temos inflação de demanda, que é quando a demanda agregada está muito pujante, seja por consumo das famílias, seja por gastos do governo, que é o que está acontecendo, né? Ou uma elevação até de uma formação bruta de capital fixo, investimentos, formação bruta de capital fixo, investimentos em máquinas, equipamentos, que também a gente está vendo uma certa elevação nos últimos trimestres, tá? Temos a inflação de custos, né, que é uma inflação baseada no custo de produção de uma empresa, e a gente vê que o dólar também pesa na inflação de custos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, tanto que o governo aqui queria controlar um pouco a questão dos alimentos, né, intervir no preço dos alimentos, que a gente viu aí nos últimos meses, o Rui Barbosa falando sobre isso. E isso seria uma situação horrorosa a se fazer, porque a gente sabe que o problema não está no preço de alimento. A gente sabe que o alimento... O que é o alimento? É a commodity que está subindo por algum motivo e o dólar. Eles influenciam no custo do alimento, que vai automaticamente ser repassado para o consumidor lá na frente. Então, a gente tem as commodities, algumas commodities em alta, como no caso do café, do milho, do boi gordo, como também a gente tem a questão do dólar, que é muito mais uma questão de percepção fiscal, né, expectativa fiscal, do que qualquer outra coisa. Então, o governo teria que olhar para o próprio umbigo, olhar para o próprio espelho e perceber o que está errado, porque o que tem a melhorar, corrigir essa rota. Isso seria fundamental para uma mudança de perspectivas inflacionárias. Então, temos a inflação de custos que eu falei, temos a inércia inflacionária. A inércia inflacionária é quando a economia é bastante indexada e, por exemplo, a inflação já está há muito tempo aí na economia brasileira. Por exemplo, se a inflação tivesse há muito tempo, aí os agentes de mercados, para proteger margem, por exemplo, as empresas, para proteger suas margens, elas vão reajustando os preços, os mais fortes reajustam mais, as maiores empresas reajustam mais o preço e é repassado para o consumidor. Então, a inércia inflacionária é exatamente isso. Quando, por exemplo, a gente tem o trabalho, por exemplo, sendo remunerado, solicitando aumento de salários, por exemplo, e aí a empresa, para preservar a margem, vai repassar isso para o consumidor final. Tá? E expectativas de inflação que são fundamentais. Esse item aqui é fundamental. E a gente vai ver isso na ata do Copom, que saiu hoje. A gente vai ver como ele fala em expectativas de inflação o tempo inteiro, né? Porque são as expectativas de inflação que movem a percepção de riscos dos juros futuros do Brasil. Se essa expectativa melhora, os juros futuros caem. Os juros futuros caindo, o dólar também cede, né? Claro que o dólar tem um componente lá de fora também, né? Tem a questão agora dos Estados Unidos, da questão das tarifas que está sendo imposta aos diversos países. Isso tudo influencia na moeda dos Estados Unidos no dólar. Então, é uma
é uma relação entre real, no caso do Brasil, e dólar dos Estados Unidos. Então, são dois países que a gente tem que analisar aí. Então, vamos à ata do Copom. Vamos falar um pouquinho sobre a ata do Copom? Eu queria passar um pouco, perder um pouquinho de tempo nesse ponto aqui da ata do Copom, porque ele é fundamental. Tá? Então, a ata saiu hoje. Eu vou ler um pouquinho a ata para vocês, tá? E depois eu vou explicar algumas partes mais importantes. A atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom. O ambiente externo permanece desafiador, em função principalmente da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, o que suscita mais dúvidas sobre o ritmo da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed. Aqui ele fala do aspecto internacional, principalmente aqui, ele não falou claramente, mas ele dá a entender que houve uma certa mudança, principalmente por causa aí da questão das tarifas, né, sendo impostas a diversos países, a questão do comércio internacional e da globalização, que agora parece que existe uma relação mais entre dois países do que uma globalização, né? Então, assim, os Estados Unidos vai taxar alguns países que ele acha que está com uma balança comercial desfavorável para com ele. Tá? E também tem a questão da inflação dos Estados Unidos, que segue ainda em cenário de desaceleração, mas a gente teve os últimos dados de emprego que vieram fortes nos Estados Unidos, e isso assim acendeu o sinal de alerta. Tá? Então vamos lá, os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência da inflação para as suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho, é isso que eu estou falando agora, tá? A inflação cheia e as medidas subjacentes se mantiveram acima da meta para a inflação e novamente apresentam elevação nas divulgações mais recentes. Expectativa de inflação para 2025 e 2026, apurada na pesquisa Focus, elevaram-se para 5,5% em 2025 e 4,2% em 2026. Ou seja, a gente só teria inflação para a meta, seja o teto da meta, em 2026, tá? B, cenário e análise de risco. Cenário prospectivo de inflação segue desafiador em diversas dimensões. O comitê analisou a atividade econômica, a demanda agregada, a expectativa de inflação, a inflação corrente e o cenário internacional. Ao longo dos últimos trimestres, a atividade econômica, a despeito da política monetária contracionista, surpreendeu positivamente, ou seja, a atividade econômica continua forte e manteve o seu dinamismo, em particular o ritmo de crescimento do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo, evidencia uma demanda interna crescendo em ritmo bastante intenso. Tal como em análises anteriores, o comitê avalia que a conjunção de mercado de trabalho robusto, política fiscal expansionista e vigor nas concessões de crédito amplo tem dado suporte ao consumo à demanda agregada. Tá? O mercado de trabalho também se mostrou aquecido. Então, o comitê segue avaliando que o cenário base envolve uma desaceleração da atividade. Então, o cenário base é a busca da desaceleração da atividade, o qual é parte do processo de transmissão da política monetária e elemento necessário para a convergência de inflação à meta. Os dados mais recentes oferecem sinais incipientes de que alguma moderação do crescimento em linha com o cenário base possa estar se iniciando, em particular no setor de bens, setores mais sensíveis ao crédito. Ou seja, eles não têm a certeza ainda que a economia está desacelerando. Mesmo com o CAGED, o dado do CAGED desse mês, que veio com destruição de vagas no mercado formal de trabalho, eles não têm essa certeza ainda. Então, o cenário ainda é de alta de juros para tentar desacelerar a economia brasileira. No entanto, alguns elementos atenuantes sugerem a parcimônia das conclusões. Os dados são de alta frequência, dificuldades com sazonalidade, revisão frequente em tais séries demanda maior cautela na análise. Tá? O mercado de trabalho segue aquecido, é difícil avaliar em que medida uma eventual desaceleração refletiria em enfraquecimento da demanda ou pressões de oferta. O mercado de crédito também se manteve pujante, isso é um dado muito importante,
Então, quanto mais crédito, maior o consumo das famílias. Com relação à política econômica mais geral, o comitê manteve firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do comitê evidenciou novamente a necessidade de política fiscal e monetária harmoniosas. No período recente, a percepção dos agentes sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida seguiu impactando de forma relevante os preços dos ativos e as expectativas dos agentes. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento do esforço das reformas estruturais e a disciplina fiscal, o aumento do crédito direcionado e certeza sobre a estabilização da dívida pública, tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impacto deletério sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação. Então, assim, ele fala o seguinte: o cenário de inflação de curto prazo segue adverso, os preços dos alimentos se elevaram de forma significativa em função, dentre outros fatores, da estiagem observados ao longo do ano e da elevação do preço das carnes, também afetado pelo ciclo do boi. Esse aumento tende a se propagar para o médio prazo em virtude da presença de importantes mecanismos inerciais, como eu falei, da economia brasileira. Com relação aos bens industrializados, o movimento recente do câmbio pressiona preços e margens, sugerindo maior aumento em tais componentes nos próximos meses. Por fim, a inflação de serviços, que tem maior inércia, segue acima do nível compatível com o cumprimento da meta. Então, assim, fala aqui do hiato do produto, um tema de risco recorrente do debate do comitê tem sido a desancoragem da inflação, expectativa de inflação, inclusive de prazo mais longo. Esse processo de desancoragem leva a reajuste de preços e salários acima da meta de inflação. Aquilo que eu venho falando da inflação inercial, né? Requerendo uma política mais contracionista do que alternativamente seria necessário se não houvesse tal desancoragem. Como o comitê avalia que tal risco permanece à medida que a desancoragem se torna persistente, altera a magnitude e a frequência de reajuste de preços e salários. Então é isso. Vamos olhar aqui, vamos passar aqui para os principais aqui. Vou entrar aqui no meu negócio, que eu selecionei os principais itens, tá? Senão a gente vai ler muita coisa. O comitê avaliou que os determinantes de prazo mais curto, como a taxa de câmbio e a inflação corrente, e os determinantes de médio prazo, como o hiato do produto e as expectativas de inflação, seguem exigindo uma política monetária mais contracionistas. Então, ele fala de taxa de câmbio, ele fala de inflação corrente, ele fala de hiato de produto e expectativas de inflação. Né? Isso tudo a gente vai abordar aqui. Para além da próxima reunião, a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditado pelo firme compromisso de convergência de inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação e do hiato do produto. Eu já vou falar o que é hiato do produto. E do balanço de riscos. O comitê acompanha com atenção os movimentos de câmbio que têm reagido notadamente às notícias fiscais domésticas, às notícias da política econômica americana e o diferencial de juros. Então, como a gente tem para controlar a inflação? Como a gente controla a inflação? Através de política monetária, é um dos meios, aumentando a taxa de juros, como a taxa Selic, para desestimular a demanda agregada e reduzir o ritmo de aumento de preços. Então, o remédio fundamental do Copom é aumento de juros, para desestimular essa demanda. E da política fiscal, reduzir gastos públicos, aumentar os impostos, incentivar a produção no país com incentivos fiscais ou financeiros. A gente vê que a política fiscal não anda no Brasil, não está andando, enquanto a política monetária segue em vigor, aumentando os juros para tentar conter essa aceleração da atividade econômica, para tentar desacelerar a economia e assim trazer a inflação para mais próximo da meta. Tá? O hiato do produto. Vamos falar do hiato do produto. O que é o hiato do produto? Ele tem a finalidade de mostrar o quanto a demanda agregada de uma economia está distante da oferta agregada em termos de capacidade produtiva. Tá? Nesse sentido, podemos dizer que quando o hiato do produto é positivo, que é o caso atual, o país está operando acima de sua tendência
indicando um superaquecimento, sujeito inclusive a pressões inflacionárias e precisa de intervenções, como a elevação da taxa de juros. Vou explicar rapidamente isso para vocês, porque é um tema bastante grande, né? Inclusive foi minha tese do trabalho de conclusão de curso de economia que eu fiz lá em 2000 e terminei lá em 2014, que foi exatamente, já se vão mais de 11 anos, né? Como a gente falou muito sobre o hiato do produto. O hiato do produto, ele é o seguinte, a gente tem um produto potencial da economia brasileira e a gente tem o PIB efetivo, tem o PIB potencial e o PIB efetivo. A gente está trabalhando nos últimos anos, principalmente no ano passado, 2024, a gente está trabalhando com um produto efetivo acima do produto potencial. Tá? Então, ele é calculado da seguinte forma, pela subtração do PIB potencial do PIB real, dividida pelo PIB potencial e multiplicada por 100. Então, é o hiato do produto, é o PIB real, é o PIB de agora, né? Por exemplo, a expectativa é de 3%, é o PIB atual, menos o PIB potencial, divididos pelo PIB potencial da economia vezes 100. Tá? A gente acha percentualmente qual seria esse hiato do produto. E a gente tem aí o dado da Fundação Getúlio Vargas, que esse hiato do produto do terceiro trimestre de 2024 foi estimado em 4%, que é muito alto. Representa a 7ª leitura consecutiva de crescimento desde o primeiro trimestre de 2023. Após um período de 9 anos, o Brasil ficou de 2014 a 2022 no terreno negativo nesse hiato do produto. Tá? Ou seja, o produto potencial do Brasil era maior que o produto efetivo. O PIB potencial era maior que o produto efetivo. Agora o jogo virou. E esse é o maior hiato do produto dos últimos 30 anos do Brasil. Então, o produto efetivo em 2023 cresceu 2,9%, enquanto o produto potencial, por exemplo, teve um aumento mais modesto, de apenas 0,7%. Tá? E em 2024, o produto efetivo cresceu mais ainda, muito além dos 2,9%, acima de 3%, e muito além do produto potencial da economia. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver bem o hiato do produto, que a gente teve aí de 2013 a 2023, um produto efetivo menor que o produto potencial. Né? Esse laranja aqui é o produto potencial, o azul é o produto efetivo. Repare que o produto efetivo de 2013 a 2023 ficou abaixo do produto potencial até 2022. 2023 começou a acelerar, passando o produto potencial. E aqui a gente tem um outro gráfico aqui, que a gente vê que em 2014 a 2024, o PIB potencial é de 0,5. E o PIB efetivo, a média do PIB efetivo é 1. Tá? Enquanto nos outros anos, você percebe que está muito próximo o PIB potencial do efetivo. Olha só, de 1970 a 2007, potencial foi 4,1 e efetivo 4,1. Tá? 1970 a 2013, potencial de 4, efetivo de 4. Agora não. O potencial está menor que o efetivo. Isso aí é inflação na veia. Por isso que o Copom fala toda hora em hiato de produto. Né? A economia brasileira está trabalhando acima de sua capacidade. Tá? Por isso que a demanda agregada começa a se expandir, gerando inflação. E a gente vê que como é que calcula, por exemplo, o PIB potencial, né? O PIB potencial da economia, a gente pode pegar uma função. Eu não vou entrar nesse cenário, porque aí é muito para o pessoal que está aqui no canal do YouTube, o pessoal vai boiar. Tá? Mas eu vou só citar que existe uma função de produção na economia brasileira, economia mundial, do Brasil também tem essa função de produção, que é determinado por 3 fatores de produção: capital, trabalho e tecnologia. Tá? Existe uma função chamada função Cobb-Douglas, onde a gente calcula o custo de produção, a função de produção, o custo de produção, que é exatamente o PIB potencial da economia.
tá? E você vê que a produtividade do trabalho, que é essa azul aqui, se mantém lateral há muitos anos, E a produtividade do capital, inclusive, teve uma queda aqui e agora se mantém lateral. Ou seja, a produtividade do trabalho e do capital não aumenta na economia brasileira. Por isso que muitos falam, a economia é muito boa, a economia brasileira crescer 4%, 5%, 3%, 4%, 5%. Claro que é muito bom. É muito bom o PIB crescer, desde que a gente tenha maior produtividade do trabalho e do capital, ou inserção de tecnologia, para que a economia tenha uma produtividade melhor. A economia brasileira tendo uma produtividade melhor, aí sim a gente poderia crescer a economia em 4%, 5% tranquilamente, como os Estados Unidos como os países desenvolvidos, a maioria é. Então, assim, por quê? Porque cresce a produtividade do trabalho, cresce a produtividade do capital e cresce a tecnologia também, a entrada de tecnologia. Quando isso não ocorre, a gente gera, quando isso não ocorre e a gente vai perseguindo um aumento de demanda agregada, forçando um aumento de demanda agregada, a gente gera esse hiato de produto que ele é gerador de inflação, tá? Dei um pitaco aí para vocês entenderem, porque muita gente fala, é muito bom crescer a economia, é muito bom desde que a produtividade cresça do capital e do trabalho, e a gente vem mantendo a estagnação, conforme esse gráfico aqui da FGV. Esses gráficos aqui foram pegos da FGV, tá bom? Então, queria explicar isso para vocês. Então, o cenário base do Copom, ele se debruçou muito sobre as projeções, né? O cenário de referência é com taxa de câmbio a 6, evoluindo segundo paridade do poder de compra. Tá? O preço do petróleo se manteve estável, segundo o Copom, com aumento de 2% ao ano posteriormente. Então, as projeções de inflação é que o IPCA atinja no final do ano, com essa elevação de juros, 5,2%, ou seja, acima da meta ainda. O teto da meta é 4,5%. Tá? E para o terceiro trimestre de 2026, a inflação estaria dentro da meta. Tá? Marcelo, aí vocês vão perguntar, poxa, então os juros só vai cair quando a inflação estiver dentro da meta. Não. Os juros vai cair quando a trajetória de inflação for alterada. Hoje a trajetória é para cima. Quando a trajetória tiver uma inflexão, o governo deve manter constante os juros, e aí, logo em seguida, deve começar uma redução de juros, porque não é natural o juros estar a 15,5%, né, que é a nossa expectativa aqui na Turbo Invest. Tá? Então, cenário de referência só em 2026. Tá? E aí eu pergunto, vocês devem estar perguntando, tá, Marcelo, como investir em 2025? Pessoal, o negócio é o seguinte, fazer market time no mercado, acertar o time é impossível. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, assim, quanto maior o horizonte de vocês no investimento de renda variável, tá? Menor a probabilidade de perda. Tá? Então, assim, eu foco na alocação estrutural. Então, o indivíduo, você tem que trabalhar o indivíduo. O indivíduo, ele tem um perfil de risco, ele tem objetivos individuais e ele tem um tempo de investimento. Né? Como assim, Marcelo? Ele tem um perfil de risco, ele pode ser um cara conservador, que não aguenta quedas, por exemplo, de uma renda variável. Ele pode ser um cara que tem uns objetivos de curto, médio prazo, por exemplo, comprar um imóvel, né? Fazer um investimento de imobiliário, por exemplo, né? Ou fazer uma viagem longa, né? Algo nesse sentido. Ou o tempo de investimento, por exemplo, o cara tem uma certa idade. Não adianta investir em renda variável uma pessoa que já tem 60 anos. Né? Ele não deveria investir em renda variável ou deveria investir muito pouco. Por quê? Porque ele não tem aquele horizonte de acima de 10 anos, que é o horizonte da nossa renda variável.
Então, onde investir em 2025? Seguir a sua alocação estrutural, baseado no perfil de risco, objetivos e tempo. Então, se você é um cara conservador, eu acho que dentro do perfil de risco, caberia renda fixa 80% e até 20% de renda variável, tá? E essa renda variável não é só Brasil. A alocação estrutural é a alocação estrutural global. Então, inclui outros países ao redor do globo. Perfil moderado, renda fixa 60%, variável 40%, até 40%. E perfil agressivo, renda fixa 40% e variável 60%, tá? E dentro dessa renda fixa, aí a gente tem, a gente pode investir em renda fixa CDI, baseado em CDI pós-fixado, né, que não tem volatilidade. A gente pode investir em renda fixa que tem um componente de IPCA, de inflação, aí tem volatilidade. Então, se o cara é um conservador, não pode entrar muito em renda fixa IPCA+, por exemplo, né? Porque tem um componente pré-fixado aí. Além do IPCA, tem um componente pré-fixado. Então, a gente tem que alocar os recursos de acordo com o perfil. Tá? Então, perfil conservador requer mais Selic, mais pós-fixado na renda fixa. Um perfil mais agressivo, talvez requer mais não pré-fixado, porque pré-fixado você tem que entender qual o topo dos juros do Brasil, mas talvez um IPCA+, né, um IPCA+, cabe muito bem, tá? Então, respeitar a alocação estrutural. É assim que a gente trabalha dentro da Turbo Invest, tá? Aí o cara vai falar, cara, mas os juros estão subindo, eu não vou investir em bolsa agora, tá? Aí eu vou trazer exatamente o meu contraponto, tá? Eu acho isso de uma forma, eu vou falar a palavra cara, tá? Tão burra, de se investir. Primeiro, tem que ter alocação estrutural. E segundo, se a renda variável está caindo, você tem que investir em renda variável. Tá? Se tua alocação estrutural está em 40% renda variável e a renda variável está caindo, passou a ser 35%, você tem que complementar, rebalancear, complementar com 5%. E fazer isso a cada trimestre. Eu acho muito legal fazer isso, não mensal, a cada trimestre, tá? Ah, Marcelo, a bolsa vai cair com os juros subindo, tá? Não necessariamente, tá? A bolsa não é PIB, tá? A bolsa não é PIB. Então, se o PIB desacelerar, talvez seja até bom para a bolsa. Se o PIB da economia brasileira desacelerar, por quê? Se as empresas terão menos lucro, Marcelo? Pô, o PIB desacelerando cria uma expectativa da inflação vindo para a meta. Inflação vindo para a meta, a potência seria o quê? O ideal seria o quê? Inflação vindo próximo da meta, os juros começar a cair novamente. Então, seria bom a economia desacelerar, tá? E seria muito bom a economia desacelerar, porque a gente teria uma expectativa da inflação futura, de a inflação vir para a meta. Quais são os triggers para alta? Quais são os gatilhos para alta da bolsa? Eu vou falar alguns, tá? Primeiro que o mercado antecipa o movimento e vive de expectativas. Lembra as expectativas inflacionárias que eu falei lá atrás? Essas expectativas é que podem ser o gatilho. Expectativas essas de 6 meses a 18 meses, mais ou menos. Então, durante esse período, é um período ótimo para você investir. Tá? Existem 3 gatilhos. Primeiro, possível entrada de estrangeiros, tá? Visando carry trade. O que é o carry trade? O carrego. Cara, se eles têm os juros lá, a redução de juros nos principais mercados globais, né? Estados Unidos, Europa, se está reduzindo juros, eles vão procurar, dentre os emergentes, juros maiores. E onde é que está tendo juros maiores? Brasil, Zil. Então, eles captam recursos com uma taxa muito baixa, né? E alocam com uma taxa alta. Isso é bom, isso é hedge para eles. Então, esse carry trade, esse carrego,
é muito importante para os estrangeiros, tá? Então, juros para cima atrai estrangeiro, é o contrário, juros para cima atrai capital, fluxo de capital estrangeiro, tá? Segundo, possível mudança da rota a partir de pesquisas para a presidência da República em 2026, tá? Eu vou ter que falar de política um pouquinho, porque uma mudança de rota. Hoje, as pesquisas dão o Lula muito na frente ainda, mas com perda de popularidade. Se lá na frente as pesquisas igualarem o Lula com o segundo candidato, que a gente nem sabe quem vai ser, né? Ou o Lula nem participar da eleição, né? Ou igualar, hoje está Lula, sei lá, com 40% dos votos, né? O outro com 15% dos votos e o resto indeciso, né? Se o Lula começar a cair e o outro começar a subir, é uma possível mudança de rota, e uma mudança de rota não política, uma mudança de expectativa de inflexão da política fiscal. Ou seja, a política fiscal que está expansionista pode passar a ser contracionista com o próximo governo. E aí a gente muda a dinâmica. Isso seria um gatilho de alta para a Bolsa. A terceira é com o mesmo governo, o Copom conseguir, com a alta de juros, desacelerar a economia e inflexionar a trajetória de inflação, como a própria projeção do Copom, que está lá em 2026, tá? Terceiro trimestre de 2026 estaria dentro da meta. Tá? Então temos vários triggers, e uma coisa para corroborar com isso é que a gente sabe que a Argentina ela quase quebrou, né? Aliás, ela quebrou, né? Ela deixou de pagar muitas coisas e a inflação bateu acima de 100%, e a gente viu a economia muito mal, né? E em 2022, aqui tem um gráfico aqui muito importante, eu vou até aumentar aqui para vocês, mais ou menos em outubro de 2022, a economia da Argentina não tinha nem Milei ainda, né? O Milei ainda estava atrás das pesquisas, inclusive. Quando esse ciclo começou a se inverter, a economia, a bolsa da Argentina começou a subir. Hoje, a economia da Argentina, a inflação vem convergindo para a meta, tá? Mas está muito longe disso ainda. Só que a gente está vendo uma das recessões muito fortes na economia da Argentina, uma grande recessão, e essa recessão está fazendo a bolsa subir, ou seja, a recessão desacelerou, ótimo para a economia, porque a inflação está vindo para a meta. A questão dos juros tem a ver com a inflação, não tem a ver com o PIB, pessoal. Então a inflação indo para a meta é o caminho correto para altas de bolsa. Tá? E isso foi antecipado lá em um ano e um mês, mais ou menos. Ou seja, seria no segundo semestre aqui do Brasil a gente antecipar isso aí. Tá? Talvez estrangeiro entre antes. Então, assim, não dá para fazer marketing. Ver onde que vai entrar, onde que o estrangeiro vai entrar. Pessoal, janeiro foi positivo já de estrangeiro, já teve uma entrada de estrangeiro boa. E fevereiro começou com a entrada. Então, não esperem, pessoal. Entrem na bolsa, vai por mim. A gente tem o nosso risco-retorno é muito maior. Tá? O risco é de a gente ter um ano ruim ainda, 2025. Tá? Um ano difícil, onde o governo pode fazer até mais gastos, né, para que consiga se manter na próxima eleição. A gente tem essa situação, mas a questão do Copom independente, aumentando os juros, como foi o Copom de hoje, né? A ata do Copom de hoje, o Copom independente, técnico, a gente vai ver esses juros subindo e a economia desacelerando, e o próximo ciclo é de baixa de juros, pessoal. Então, fiquem atentos a isso, comecem a comprar bolsa aos poucos, de acordo com a sua alocação estrutural, que é essa alocação que eu fiz aqui, ó, que eu falei aqui, ó, alocação estrutural. Então, não esperem para comprar bolsa quando já tiver o gatilho, porque quando já tiver o gatilho, a bolsa já vai estar lá em cima.
compre em bolsa antes dos gatilhos ocorrerem, tá bom? Respeitando a alocação estrutural. Aqui algumas projeções, são só projeções, é quase impossível a gente acertar o dólar, mas minha projeção é de Selic a 15,5, é mais fácil essa projeção. O dólar é mais difícil essa projeção, porque depende do componente exterior, mas a gente sabe que o carry trade pode acontecer, estrangeiro pode entrar no Brasil esse ano buscando carry trade, tá? E por isso eu não vejo o dólar muito acima ali dos 6,20, nada disso. Eu vejo o dólar nesse patamar entre 5,70 e 5,90, o PIB desacelerando num patamar próximo a 1,8% a 2%, e a inflação próximo de 5%, pessoal, entre 4,8% e 5,5%. Tá aí as nossas projeções. Se quiser seguir a gente, se inscreva aqui no canal, dá o like aí, não esquece, compartilhe o vídeo e inscreva no nosso Instagram também, Turbo Invest Research. Nosso Instagram tá lá, entra no nosso Instagram que a gente faz vídeo bastante por lá. Vamos fazer muitos vídeos esse ano, tá bom? Espero que tenham gostado, comentem aí no vídeo, se gostaram, se entenderam alguma coisa, se não entenderam, comentem no vídeo e dê o like aí, que é fundamental para mim esse like, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!